A ideia de destruir o ego de uma mulher chama muita atenção porque muitas pessoas associam relacionamentos a disputas de poder, onde alguém precisa vencer e o outro precisa perder. Mas a verdade é que tentar quebrar o ego de alguém, diminuir sua autoestima ou fazer uma pessoa se sentir inferior não cria uma conexão saudável. O que realmente transforma uma relação é entender como o orgulho, a insegurança e a necessidade de validação funcionam dentro das pessoas. Assim como homens, mulheres também possuem emoções, medos e mecanismos de defesa. Às vezes, aquilo que parece ser ego pode ser apenas uma forma de proteção, uma maneira de lidar com experiências passadas ou uma tentativa de manter controle sobre uma situação. Muitos homens acreditam que precisam derrubar a confiança de uma mulher para serem valorizados. Pensam que, ao fazer alguém se sentir menos importante, conseguirão mais atenção ou respeito. Porém, esse caminho geralmente cria conflitos e afasta qualquer possibilidade de uma conexão verdadeira. A verdadeira força emocional não está em tentar diminuir outra pessoa. Está em desenvolver uma postura tão segura que você não precisa competir, provar seu valor ou entrar em jogos de poder. Neste vídeo, vamos analisar o conceito de ego nos relacionamentos, entender por que algumas pessoas parecem agir de forma defensiva e como um homem pode lidar com situações onde sente que existe orgulho, distância ou falta de reciprocidade. Vamos falar sobre autoconfiança, limites, comunicação e maturidade emocional, porque existe uma grande diferença entre quebrar o ego de alguém e simplesmente não alimentar comportamentos que prejudicam uma relação. Um homem emocionalmente forte não busca controlar a mente de outra pessoa. Ele aprende a controlar suas próprias reações, manter sua dignidade e construir conexões baseadas em respeito. No final, a maior vitória em qualquer relacionamento não é fazer alguém se sentir menor, é se tornar alguém tão equilibrado que você não precisa diminuir ninguém para ser valorizado. 1. Entenda que o ego não é apenas orgulho. Quando falamos sobre ego em relacionamentos, muitas pessoas imaginam imediatamente alguém arrogante, que se acha superior ou que nunca admite erros. Porém, o ego é algo mais complexo. Ele está relacionado à forma como uma pessoa enxerga a si mesma, protege sua identidade e reage quando sente que sua imagem está sendo ameaçada. Uma mulher, assim como qualquer pessoa, pode demonstrar comportamentos de defesa quando sente insegurança, medo de rejeição ou necessidade de proteger seus sentimentos. Nem sempre isso significa falta de interesse ou excesso de orgulho. Às vezes, é apenas uma maneira de lidar com emoções difíceis. Muitos homens cometem o erro de interpretar qualquer atitude de confiança como ego exagerado. Eles acreditam que precisam vencer uma disputa emocional para serem respeitados. Mas uma relação saudável não funciona como uma competição onde alguém precisa perder para o outro ganhar. A verdadeira maturidade está em entender o comportamento antes de reagir. Em vez de tentar atacar o orgulho de alguém, um homem emocionalmente equilibrado observa a situação e decide como agir de forma mais inteligente. Por exemplo, se uma pessoa demonstra dificuldade em admitir um erro, a melhor resposta geralmente não é humilhar ou tentar provar que ela está errada. Uma conversa calma e respeitosa pode revelar muito mais sobre a relação. O objetivo não deve ser destruir o ego de alguém, mas aprender a não ser controlado pelo ego de ninguém. Isso significa manter seus valores, estabelecer limites e não depender da aprovação de outra pessoa para se sentir importante. No final, pessoas confiantes não precisam derrubar outras pessoas. Elas entendem que o verdadeiro poder está em manter equilíbrio, respeito e controle sobre suas próprias atitudes. Essa postura gera muito mais admiração do que qualquer tentativa de dominar uma situação. 2. Pare de alimentar comportamentos que prejudicam a conexão. Muitas vezes, aquilo que algumas pessoas chamam de ego em um relacionamento continua crescendo porque recebe atenção constante. Isso não significa que alguém deve ignorar ou punir outra pessoa,
mas entender que suas próprias atitudes influenciam a dinâmica entre vocês. Quando um homem aceita qualquer comportamento por medo de perder alguém, ele pode acabar criando uma relação desequilibrada. Aos poucos, ele deixa de expressar suas opiniões, abandona seus próprios limites e começa a buscar aprovação o tempo inteiro. A psicologia dos relacionamentos mostra que as pessoas geralmente percebem como são tratadas e ajustam seus comportamentos dentro daquela dinâmica. Se alguém sempre recebe atenção, mesmo quando age de forma desrespeitosa ou indiferente, pode não existir uma motivação para mudar. A solução não é criar jogos ou tentar fazer a outra pessoa se sentir mal. A solução é demonstrar clareza sobre aquilo que você valoriza e manter uma postura consistente. Um homem com confiança não precisa discutir cada situação ou tentar provar que está certo. Ele simplesmente sabe quando uma atitude não combina com aquilo que deseja em uma relação e consegue se posicionar de maneira tranquila. Por exemplo, se uma conversa começa a se tornar desrespeitosa, uma resposta madura pode ser estabelecer um limite e escolher continuar a conversa em outro momento, em vez de entrar em uma disputa de orgulho. Muitos confundem firmeza com frieza, mas existe uma grande diferença entre respeitar alguém e aceitar qualquer comportamento para manter uma conexão. No final, o maior impacto não vem de tentar quebrar o ego de uma mulher. Vem de mostrar que você possui autoestima, valores e limites próprios. Quando uma pessoa percebe que você não depende de qualquer atitude dela para se sentir completo, a dinâmica muda. Não porque você tentou controlar alguém, mas porque demonstrou respeito por si mesmo e pela relação. 3. Desenvolva uma confiança que não dependa da aprovação de ninguém. Um dos maiores erros que muitos homens cometem em relacionamentos é colocar o próprio valor nas mãos de outra pessoa. Quando isso acontece, qualquer mudança de comportamento, uma resposta diferente ou uma distância momentânea pode causar insegurança e fazer o homem agir de maneira impulsiva. A verdadeira confiança não vem de tentar parecer superior ou fazer alguém se sentir menor. Ela vem da capacidade de estar bem consigo mesmo, independentemente da opinião de outra pessoa. Quando um homem possui essa segurança interna, ele não precisa entrar em disputas de ego. Ele não precisa provar que é melhor, mais interessante ou mais importante. Ele simplesmente demonstra quem é através das suas atitudes. Muitas vezes, o que parece ser um ego forte em outra pessoa perde força quando você deixa de reagir com necessidade de aprovação. Se alguém tenta provocar uma reação emocional e você mantém calma, respeito e equilíbrio, a dinâmica da interação muda naturalmente. Mas isso não significa ser indiferente ou agir com arrogância. Confiança verdadeira permite que você seja gentil, aberto e interessado sem sentir que precisa receber algo em troca imediatamente. Construir essa mentalidade envolve investir na própria vida, desenvolver habilidades, cuidar dos seus objetivos e reconhecer suas próprias qualidades. Quanto mais uma pessoa conhece seu próprio valor, menos ela depende de validação externa. Em uma relação saudável, duas pessoas se aproximam porque desejam compartilhar suas vidas, não porque uma delas precisa convencer a outra de seu valor. No final, a melhor maneira de lidar com qualquer ego não é tentar destruí-lo, é fortalecer tanto a sua própria confiança que você não precisa competir por atenção. Um homem que conhece seu valor transmite uma mensagem poderosa. Ele gosta de estar com alguém, mas não abandona quem ele é para conseguir isso. Essa é uma postura que gera respeito e cria conexões mais equilibradas. 4. Aprenda a estabelecer limites sem criar conflitos. Uma das formas mais importantes de lidar com comportamentos que parecem ser motivados pelo ego é aprender a estabelecer limites de maneira madura. Muitas pessoas confundem limites com afastamento, frieza ou tentativa de controlar alguém, mas, na verdade, limites são uma forma de demonstrar respeito por si mesmo e pela relação. Quando um homem não possui limites claros, ele pode acabar aceitando situações que geram desconforto apenas por medo de perder a conexão. Com o tempo, isso pode criar ressentimento e uma relação desequilibrada.
Estabelecer limites não significa tentar punir alguém ou fazer a outra pessoa se sentir mal. Significa comunicar aquilo que é importante para você e agir de acordo com seus valores. Por exemplo, se uma conversa começa a se transformar em uma troca de provocações ou falta de respeito, uma atitude madura não é tentar vencer uma discussão, é manter a calma, explicar como aquela situação afeta você e escolher uma forma mais saudável de continuar a interação. Muitos homens acreditam que precisam ser agressivos para demonstrar força. Porém, a verdadeira segurança aparece quando alguém consegue permanecer firme sem perder o controle emocional. Uma pessoa com limites bem definidos transmite uma mensagem clara. Ela valoriza a conexão, mas também valoriza sua própria dignidade. Na psicologia dos relacionamentos, equilíbrio é fundamental. Quando uma pessoa percebe que você possui princípios e não muda completamente sua postura apenas para agradar, a relação tende a se tornar mais transparente. Também é importante lembrar que limites funcionam nos dois sentidos. Assim como você espera respeito, também precisa oferecer respeito. Uma relação saudável não é construída através de quem tem mais poder, mas através de compreensão mútua. No final, estabelecer limites é uma forma de cuidar da relação e de si mesmo. Você não precisa destruir o ego de ninguém para ser valorizado. Às vezes, a maior demonstração de força é simplesmente saber o que você aceita, comunicar isso com tranquilidade e continuar agindo de acordo com seus valores. Essa postura mostra maturidade e cria uma base muito mais forte para qualquer conexão. 5. Não entre em disputas de orgulho. Um dos maiores erros que podem acontecer em um relacionamento é transformar cada conversa em uma competição para descobrir quem está certo ou quem tem mais controle da situação. Quando o orgulho assume o comando, a conexão deixa de ser uma troca e passa a parecer uma batalha. Muitos homens acreditam que precisam vencer uma mulher em uma discussão para conquistar respeito. Eles tentam provar seu ponto, mostrar que estão certos ou fazer a outra pessoa admitir um erro. Porém, na maioria das vezes, isso apenas aumenta a distância entre os dois. A maturidade emocional está em entender que nem toda situação precisa ser uma disputa. Às vezes, a melhor resposta é manter a calma, ouvir o outro lado e escolher quais conversas realmente merecem sua energia. Isso não significa aceitar tudo ou abandonar suas opiniões. Significa saber diferenciar uma conversa produtiva de uma competição de egos. Quando você reage sempre com necessidade de provar algo, acaba entregando o controle das suas emoções para a situação. Uma pessoa confiante consegue discordar sem perder o equilíbrio. Na prática, isso significa evitar provocações, não responder no impulso e não transformar pequenos problemas em grandes conflitos. Uma atitude tranquila muitas vezes demonstra mais segurança do que uma resposta agressiva. Além disso, quando você deixa de alimentar uma disputa de orgulho, a outra pessoa também tem mais espaço para refletir sobre suas próprias atitudes. O objetivo não é fazer alguém se sentir derrotado, mas criar uma interação mais saudável. No final, destruir o ego de alguém nunca será uma verdadeira vitória. A maior conquista é desenvolver uma postura onde você não precisa provar sua importância o tempo inteiro. Um homem emocionalmente forte entende que respeito não vem de dominar uma conversa, mas de saber conduzir situações difíceis com equilíbrio, inteligência e autocontrole. É essa estabilidade que cria uma presença mais admirada e uma conexão mais madura. 6. Mostre que você possui uma vida além do relacionamento. Uma das formas mais fortes de construir respeito em qualquer relação é manter uma identidade própria. Muitas pessoas acabam perdendo seus interesses, objetivos e hábitos quando entram em uma conexão, colocando toda a atenção na outra pessoa. Quando isso acontece, a relação pode se tornar desequilibrada. Um homem que abandona completamente sua própria vida pode começar a depender da atenção da outra pessoa para se sentir bem, e essa dependência pode afetar sua confiança. Ter uma vida própria não significa demonstrar falta de interesse.
Pelo contrário, significa mostrar que você é uma pessoa completa, com objetivos, responsabilidades e sonhos que continuam existindo dentro e fora de qualquer relacionamento. A psicologia dos relacionamentos mostra que a admiração costuma crescer quando duas pessoas conseguem compartilhar suas vidas sem deixar de ser indivíduos. Cada pessoa traz experiências, ideias e características próprias para a conexão. Muitos homens acreditam que precisam estar sempre disponíveis para provar que se importam. Porém, existe uma diferença entre demonstrar carinho e abandonar sua própria rotina para agradar alguém. Investir em seus projetos, amizades, conhecimentos e crescimento pessoal fortalece sua autoestima. E quando sua autoestima está mais forte, você se relaciona de uma maneira mais equilibrada. Essa postura também muda a dinâmica da relação. Você deixa de agir por medo de perder alguém e passa a agir porque realmente deseja construir algo positivo. Mas é importante lembrar que o objetivo não é criar distância artificial ou tentar provocar ciúmes. A ideia não é fazer alguém sentir falta através de jogos, mas construir uma vida que tenha valor por si mesma. No final, uma pessoa que possui paixão pela própria caminhada transmite uma energia diferente. Ela demonstra que gosta de compartilhar momentos, mas não depende de outra pessoa para ter uma vida significativa. A verdadeira confiança aparece quando você consegue dizer: eu valorizo essa conexão, mas continuo sendo fiel a quem eu sou. Essa mentalidade cria respeito e permite que qualquer relacionamento seja construído com mais equilíbrio. 7. Aprenda a ouvir sem tentar controlar a situação. Muitas vezes, o que parece ser um problema de ego em um relacionamento pode ser, na verdade, uma dificuldade de comunicação. Quando duas pessoas entram em uma conversa tentando apenas defender seus próprios pontos de vista, elas deixam de realmente ouvir uma a outra. Um homem emocionalmente maduro entende que ouvir não significa concordar com tudo. Significa dar espaço para compreender a perspectiva da outra pessoa antes de responder. Muitos conflitos acontecem porque uma pessoa sente que precisa se defender imediatamente. Ela interrompe, tenta justificar cada atitude ou transforma a conversa em uma tentativa de provar que está certa. Porém, esse comportamento geralmente aumenta a tensão. A psicologia dos relacionamentos mostra que as pessoas tendem a se abrir mais quando sentem que estão sendo ouvidas e respeitadas. Uma conversa onde existe compreensão cria mais proximidade do que uma disputa para descobrir quem venceu. Isso não significa ignorar seus próprios sentimentos ou aceitar qualquer comportamento. Você pode ouvir alguém e ainda assim manter seus valores e limites. Na prática, ouvir melhor significa fazer perguntas, prestar atenção no que a pessoa realmente está tentando comunicar e evitar criar respostas antes de entender completamente a situação. Muitos homens tentam mudar a opinião de uma mulher rapidamente porque acreditam que precisam recuperar o controle da situação. Mas conexões fortes não são construídas através de controle, e sim através de confiança. Quando você demonstra calma e interesse genuíno, transmite uma segurança que vai além das palavras. Mostra que você não precisa dominar cada conversa para se sentir importante. No final, a melhor forma de lidar com o ego de alguém não é tentar atacá-lo. É criar uma comunicação onde os dois lados possam ser honestos sem sentir que precisam se proteger o tempo inteiro. Um homem que sabe ouvir demonstra uma qualidade rara. Ele consegue permanecer firme em quem é, enquanto ainda respeita a experiência da outra pessoa. Essa combinação entre segurança e empatia fortalece qualquer conexão. 8. Pare de tentar mudar uma pessoa e foque no que você controla. Um dos maiores desgastes dentro de um relacionamento acontece quando alguém acredita que precisa transformar a outra pessoa para que ela se comporte da maneira desejada. Muitos homens entram nessa mentalidade quando sentem que estão enfrentando orgulho, resistência ou comportamentos difíceis. Porém, tentar controlar a personalidade ou os sentimentos de alguém geralmente cria mais conflitos do que soluções. Cada pessoa possui sua própria história, suas experiências e sua forma de enxergar o mundo.
O estoicismo ensina uma lição fundamental. Existe uma diferença entre aquilo que está sob seu controle e aquilo que pertence ao outro. Você controla suas atitudes, suas escolhas e sua forma de reagir, mas não controla completamente as opiniões, emoções ou decisões de outra pessoa. Quando um homem entende isso, ele começa a agir de uma maneira mais tranquila. Em vez de gastar energia tentando convencer alguém a mudar, ele passa a observar se aquela relação combina com seus valores. Isso não significa aceitar qualquer comportamento. Significa reconhecer que você pode comunicar o que sente, estabelecer limites e escolher como participar de uma situação, mas não pode obrigar alguém a pensar ou agir de determinada forma. Muitos conflitos de ego surgem porque duas pessoas tentam provar quem deve mudar primeiro. Uma relação mais madura acontece quando ambos conseguem reconhecer suas responsabilidades sem transformar tudo em uma disputa. Na prática, isso significa focar no próprio crescimento, melhorar sua comunicação, desenvolver mais paciência e fortalecer sua confiança são mudanças que estão ao seu alcance. Quando você para de tentar controlar alguém, sua postura muda. Você deixa de agir por frustração e começa a agir por escolha. No final, a maior demonstração de força não é conseguir modificar outra pessoa, é ter clareza suficiente para saber quem você é, o que você aceita e como deseja construir suas relações. A verdadeira influência não vem da pressão. Ela vem do exemplo, da consistência e da forma como você conduz sua própria vida. É isso que cria respeito de maneira natural. 9. Valorize sua presença sem buscar validação constante. Muitos homens acreditam que precisam receber sinais constantes de interesse para se sentirem seguros dentro de uma relação. Quando esses sinais diminuem, eles começam a buscar confirmações o tempo inteiro, tentando descobrir se ainda são valorizados. Esse comportamento pode criar uma dependência da aprovação da outra pessoa. Aos poucos, a atenção deixa de ser uma troca natural e passa a ser uma necessidade para manter a própria confiança. A psicologia dos relacionamentos mostra que uma conexão saudável acontece quando duas pessoas conseguem demonstrar interesse sem perder a própria individualidade. Você pode gostar de alguém e ainda assim manter sua segurança pessoal. Valorizar sua presença significa reconhecer que você tem qualidades, experiências e características únicas. Não é sobre acreditar que você é melhor do que ninguém, mas entender que sua importância não depende exclusivamente da opinião de outra pessoa. Muitos homens tentam conquistar respeito tentando impressionar o tempo inteiro. Eles mudam sua forma de agir, escondem suas opiniões ou fazem esforços exagerados para serem aceitos. Porém, conexões verdadeiras são construídas quando existe autenticidade. Uma postura mais segura aparece quando você consegue demonstrar carinho sem medo de não receber exatamente a mesma resposta imediatamente. Você oferece algo positivo porque isso representa quem você é, não porque está tentando comprar aprovação. Também é importante perceber que reciprocidade é essencial. Uma relação saudável não deve ser uma busca constante por provar que você merece atenção. Ambos devem contribuir para criar uma conexão equilibrada. No final, a melhor maneira de lidar com qualquer questão de ego é fortalecer sua própria base emocional. Quando você sabe seu valor, não precisa diminuir outra pessoa nem competir por reconhecimento. Um homem que valoriza sua própria presença transmite tranquilidade. Ele entende que uma relação é uma escolha compartilhada, não uma disputa onde alguém precisa convencer o outro a ficar. Essa mentalidade cria mais respeito, porque mostra que você consegue estar presente em uma conexão sem abandonar a pessoa mais importante da sua vida, você mesmo. 10. Construa respeito através de maturidade, não de controle. Muitas pessoas acreditam que a melhor forma de lidar com o ego de alguém é tentar vencer uma disputa emocional. Elas pensam que precisam mostrar superioridade, causar uma reação ou fazer a outra pessoa perceber seu valor através de uma atitude de confronto. Mas o verdadeiro respeito não nasce do controle.
Ele nasce da forma como você conduz suas próprias ações. Um homem emocionalmente maduro entende que não precisa diminuir ninguém para ser valorizado. Ele não precisa atacar a confiança de outra pessoa para se sentir forte. Sua segurança vem da maneira como ele lida com situações difíceis, mantém seus princípios e trata os outros. A psicologia dos relacionamentos mostra que conexões mais saudáveis são construídas quando existe equilíbrio entre individualidade e parceria. Duas pessoas não precisam competir por poder. Elas precisam aprender a se comunicar e respeitar suas diferenças. Muitos conflitos de ego aparecem quando alguém tenta provar que tem mais importância dentro da relação. Porém, uma postura mais forte é aquela onde você consegue reconhecer o valor do outro sem esquecer o seu próprio. Isso significa saber conversar, admitir quando erra, manter seus limites e escolher atitudes que estejam alinhadas com seus valores. Um homem seguro não precisa buscar uma vitória em cada discussão. Ele entende que algumas situações exigem compreensão, outras exigem posicionamento e algumas simplesmente exigem aceitar que nem tudo está sob seu controle. Construir respeito também envolve consistência. Não adianta demonstrar maturidade apenas em alguns momentos. A verdadeira mudança aparece quando suas atitudes refletem quem você realmente está se tornando. No final, destruir o ego de alguém não é o objetivo de uma relação saudável. O objetivo é construir uma dinâmica onde ambos possam existir com respeito, confiança e liberdade. A maior demonstração de força não é conseguir fazer outra pessoa se sentir pequena, é conseguir permanecer firme, equilibrado e seguro, mesmo quando enfrenta desafios emocionais. Porque um homem que conhece seu próprio valor não precisa dominar ninguém para ser respeitado. Ele conquista respeito através da sua postura, da sua maturidade e da forma como escolhe viver. A ideia de destruir o ego de uma mulher pode parecer uma forma de ganhar uma disputa, mas a verdadeira força emocional não está em diminuir outra pessoa. Está em desenvolver uma postura tão segura que você não precisa competir, controlar ou provar seu valor o tempo inteiro. O ego existe em todos nós. Homens e mulheres possuem inseguranças, defesas e formas diferentes de proteger aquilo que consideram importante. Por isso, uma relação madura não é construída através de quem consegue dominar o outro, mas através de respeito, comunicação e equilíbrio. Muitas vezes, a maior mudança acontece quando um homem para de tentar controlar a reação de alguém e começa a trabalhar no próprio crescimento. Quando você fortalece sua confiança, estabelece limites e mantém sua identidade, sua presença naturalmente se torna mais respeitada. A pergunta mais importante não é como faço para quebrar o ego de alguém. A pergunta é como posso me tornar uma pessoa que não precisa quebrar ninguém para ser valorizada? Agora quero saber de você. Você já passou por uma situação onde o orgulho ou o ego atrapalhou uma relação? Ou já percebeu que uma mudança na sua própria postura transformou a forma como alguém passou a tratar você? Comente sua experiência abaixo, porque quero conhecer as histórias de vocês e criar essa conexão. Vou acompanhar os comentários e conversar com vocês sempre que possível.